com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, nos colocaremos de pé. Leremos um texto da palavra de Deus, conforme foi sugerido hoje na escola bíblica dominical. Um dos textos que foi sugerido está no livro do profeta Amós. Depois de Joel, antes de Obadias, e o profeta Amós, no capítulo número 4. Também está projetado. Quem porventura não trouxe a palavra, não está conseguido encontrar ainda, não há problema. Profeta Amós, capítulo 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Poderia substituir esse nome aqui, Israel, pelo meu nome, Daniel. Prepara-te, louvate. Seu nome também poderia ser aqui. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. 500 anos depois que Israel já tinha saído do Egito, o Senhor continuava misericordiamente, pacientemente, graciosamente, alertando, prevenindo Israel para estar em fidelidade diante dele. É evidente que no tempo do profeta Obadias, Israel já tinha entrado na terra prometida, depois se desviou, vieram os impérios, foi disperso. Mas como Deus fez, meus irmãos, e aqueles que nos visitam, o que Deus fez para transmitir para Israel, para mim, para você, que Ele não mudou. O homem pode ter ficado moderno, mas Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. O que Deus fez para manifestar àquele povo a vontade dele? Como é que o povo ia se preparar? Eu pergunto aqui. As pessoas podiam questionar. Sim, Deus nos chamou, nos tirou do Egito para nos levar para uma terra prometida que emana leite e mel. Mas como é que nós vamos saber a vontade dele? A primeira coisa que Deus fez, e é isso que Ele faz até hoje, foi estabelecer canais. Observe, estabelecer canais de comunicação com o homem. Porque como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida, se Ele não abrir os canais de comunicação comigo? Se eu tenho interesse, se eu não tenho interesse, é outra coisa. Mas mesmo que eu não tenha interesse de ter uma comunicação com Deus, os canais de comunicação dele estão abertos. O que Deus fez? Então, para mostrar rapidamente aqui para os irmãos o que Deus fez, nós temos que nos reportar ao livro de Números. Quem tiver interesse em casa pode ler Números 9, Números 10. O que aconteceu então? Deus tira Israel do Egito com mão forte e poderosa,
com as pragas que todo mundo conhece. Mas observe, meus queridos, preste atenção, nós acostumamos com a Bíblia. Aquele povo, aquela nação, ela tinha uma mentalidade de escravos, porque eles viveram 400 anos de escravidão no Egito, pastor João. Então a mentalidade deles não era uma nação livre, a mentalidade deles era de uma nação escrava, de chicote, de trabalho pesado. Eles conviviam num ambiente supersticioso no Egito, um ambiente místico. Era esse o ambiente. Então eles estavam emprenhados, havia uma garra, as garras da superstição, as garras do misticismo, meus amados, estava cravado na mente deles e no coração deles. Por isso que Deus estabeleceu as pragas. Deus não tinha nenhum interesse em fazer propaganda do poder dele, porque cada praga daquela, Deus atingiu um deus do Egito. Tudo ali era Deus. O rio Nilo era Deus, o sol era Deus, a pulga era Deus, as urzes, o boi, tudo era Deus. Deus estava mostrando para Israel: eu sou Deus, eu sou Deus verdadeiro. Mas a mentalidade deles era mística, supersticiosa, eles eram volúveis, eles eram voláteis. Deus tira do Egito, faz-os caminhar 3 meses no deserto e faz-os acampar ao redor do Monte Sinai. Foi isso que Deus fez. Para quem lê a Bíblia e estuda um pouquinho, isso aqui não é novidade nenhuma. O que aconteceu no Monte Sinai? Moisés sobe o monte, 40 dias comunicando com Deus, e Deus estabeleceu os 10 mandamentos. Eles ficaram acampados ao pé do Monte Sinai quase 1 ano. Nesse 1 ano que Deus fez, Deus estabeleceu os 10 mandamentos, Deus mandou construir o tabernáculo, Deus mandou levantar os levitas, Deus consagra os levitas, Deus consagra os sacerdotes, Deus organiza a nação de Israel administrativamente e espiritualmente. Nesse 1 ano, Deus fez isso. E agora? Agora Deus vai estabelecer, isso aqui que é importante para nós, para mim, para você, que tem interesse mesmo em ter comunicação com Deus. Deus vai estabelecer os canais de comunicação dele com todo o povo. Todo o povo. Então você, no capítulo 9, no versículo 15 de Números, está escrito aqui, olha: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. A tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. A nuvem se colocou em cima do tabernáculo, a Shekinah de Deus. O dia entardecendo, a Shekinah estava lá. Quando a noite caía, ela brilhava como fogo. Mas tudo era profético. É por isso que Jesus um dia disse: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá Shekinah, a luz da vida. A noite caiu, mas a luz não apagou. A noite está sobre o mundo, mas o Espírito Santo brilha. A noite caiu sobre a humanidade, uma sombra escura, mas há uma igreja que tem batismo com o Espírito Santo. Quero perguntar aos irmãos aqui: era só Moisés que via nuvem, hein, irmã Solange? Era só Moisés que vinha a nuvem? Não. Todos que levantassem a cabeça viam a nuvem. Olhe para cima. Olhe para cima.
porque é de lá que vem a redenção. Primeiro canal, se você ler o capítulo 9, você vai ver. Se a nuvem levantar, se a nuvem começar a caminhar, levanta o arraial e vai embora, segue a nuvem. Não era vontade de Moisés, nem de Arão, nem a minha, nem a sua, nem de gente importante, era a vontade de Deus. A nuvem saiu, chama as crianças, arruma tudo, os idosos, o vovô, a vovó, aí faz a mala e começa a andar, segue a nuvem. Quantos, meus irmãos? Quantos estão querendo que a vontade de Deus prevaleça na sua vida? Quantos estão querendo? Quem não quisesse ficasse para trás, é o que está acontecendo hoje. Outro canal que Deus abriu. Então, esse primeiro canal era visual. Olha só, o melhor método de comunicação já descoberto até hoje, qual que é? Audiovisual. Aí no capítulo 10, Deus vai estabelecer o outro canal de comunicação. Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás. Elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E se você continuar lendo o versículo, o capítulo, se der interesse, o Senhor vai falar, ó, se der um sonido, a posição é essa. Se der 2 sonidos, a posição é essa. O retinido for longo, preparo para a guerra. Se o retinido for assim, é na hora da festa. Se for esse som, é reunir na porta da congregação. As crianças de Israel, pastor João, elas então, desde novinhas, elas aprendiam a discernir o toque da trombeta. A trombeta tocava, o menino perguntava, papai, o que é isso? É Deus convocando para levantar o acampamento. Papai, esse toque agora é Deus convocando para a guerra. E esse toque agora é Deus falando para reunir ao redor da tenda da congregação. Então eles cresciam, irmã Solange, ouvindo e discernindo o toque das trombetas. As crianças, quando vêm para a escola bíblica dominical e vão para as salas, elas estão vivendo a mesma coisa que as crianças de Israel viveram. Elas estão crescendo, aprendendo a discernir o som da profecia, o som da revelação, o som da voz de Deus. Elas podem até amanhã ou depois se desviar do caminho, mas elas vão saber que há um Deus que se comunica com o homem. Outros estão interessados? Então, os 2 canais de comunicação que Deus estabeleceu, visual e áudio. Audiovisual. Pastor, tu quer dizer que em Israel quem era cego tinha outra opção? Tinha. O toque das trombetas. E se a pessoa fosse cego e surdo, tinha alguém do lado para pegar na mão e levar. Você está cego espiritualmente? Você não consegue olhar para cima. Você só consegue olhar para baixo, para as coisas materiais. Você só consegue lutar por esta vida. Os seus ouvidos não ouvem o som da trombeta, o som do Espírito Santo, mas há uma igreja para te ajudar. Se você quiser uma igreja para pegar na sua mão e te puxar até Deus operar uma bênção. Meus queridos, a mensagem é breve. Prepara-te, ó Israel. Todos em Israel tinham oportunidade de saber a vontade de Deus para eles. Não existe ninguém especial para Deus. Não existe sala VIP no céu. Não existe pessoas VIPs na igreja. O evangelho é para mim. O evangelho é para você. O evangelho é para todos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ali estava manifesta a graça de Deus. A Shekinah podia ser visto por todos. O som da trombeta podia ser ouvido por todos. Qual era o segredo? Obedecer. Só isso. Era só obedecer.
Agora os irmãos querem ver um detalhe interessante? No versículo 2, diz o seguinte: vamos ver, projetar de novo esse poder. Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Pastor, o que é isso? Obra batida. Era o seguinte, meus irmãos: as 2 trombetas de prata não podia ser feito, Anderson, de peças diferentes. Eles tinham que pegar uma peça de prata. Vamos supor que fosse uma peça de prata. Os artífices que Deus revelou quando construíram o tabernáculo faziam essas trombetas da mesma peça de prata, da mesma origem, da mesma fonte. Saíam as 2 trombetas de prata. Não podia ser de peça diferente. A praça era batida mesmo, ela passava pelo fogo. E lá em Provérbios diz o seguinte: tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Você sabe por quê? Quando você recebe uma bênção, muitas vezes você entra numa prova. É porque Deus quer tirar, extrair de você o que não presta e extrair de você o melhor. Então as 2 trombetas de prata tinham a mesma origem. Pastor, onde estão as 2 trombetas de prata hoje? Está aqui na minha mão, está na sua mão. O Velho Testamento e o Novo Testamento, as 2 trombetas de prata. No Velho Testamento Jesus está profetizado, no Novo Testamento ele está revelado. O Velho Testamento aponta para a prata, para a salvação. O Novo Testamento também fala da salvação. O Velho Testamento e o Novo Testamento têm a mesma origem, têm a mesma fonte. Eles vêm do céu, o Espírito Santo inspirou. Eles falam do mesmo Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido e minha querida, você tem todo o direito de não querer ouvir o som das trombetas de prata, mas há uma igreja fiel que ela clama pelo sangue de Jesus, e quando ela abre a palavra, a trombeta sai som, porque Deus fala, porque Deus é vivo. E o Senhor fala: para Israel, avance Israel, luta Israel, glorifique Israel. A igreja fiel ouve a voz do Deus Todo-Poderoso, porque as 2 trombetas de prata não ficaram no passado, elas estão hoje na minha mão e na sua mão. É uma pena quando os crentes não usam mais as 2 trombetas de prata, mas Deus continua falando. Deus está vivo e a fonte da palavra é uma só. Ela vem do céu, ela veio da eternidade para falar ao meu coração e ao seu coração. Todo direito, e você também, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, fazer o que você quiser. Todo direito, como você desejar fazer. Mas daqui a pouco eu vou ler o texto da palavra, quando Israel obedecia o movimento da nuvem, e quando Israel atendia o som da trombeta,
A vitória era certa. A vitória era certa. Senhor, eu quero muito fazer isso. Vou colocar um jejum diante do Senhor. Jejum, pastor, é jejum. Eu não sei se crente que não faz jejum é crente mesmo, que é bíblico. Desculpe minha franqueza. Senhor, quero muito fazer isso. Eu posso fazer. Eu clamo o poder do sangue de Jesus, comunhão, que eu creio, Senhor. Eu creio que quando eu abro a tua palavra na comunhão no Espírito, a tua palavra é trombeta de prata. Ela emite o som, a resposta do Senhor. Posso, Senhor? Pode não, para nisso. Ah, Senhor, mas eu queria tanto. Dá para nisso não, pastor. Dá não. Então não abra. Então não abra a palavra. Senhor, queria muito esse negócio aqui, está me preocupando. O que eu devo fazer, Senhor? E levantou de madrugada e orou. Ah, já sei. O Senhor quer que um período de madrugada. Meus irmãos, eu pergunto aos irmãos aqui: o mundo tem isso? Irmãos, o mundo tem isso? Você tem. Você tem. Você tem as tuas trombetas de prata na sua mão. Por que você não usa? Qual é a dificuldade de você usar? Onde está a Trindade? Onde está a Trindade nas duas trombetas de prata? Bem, a prata todo mundo sabe, aponta para a redenção em Jesus, o Deus Filho. O som das trombetas, a voz do Deus Espírito Santo. Para quê? Revelar a vontade de Deus Pai. A Trindade está profetizada. Agora, querem ver o projeto da salvação profetizado? Eu estou dentro do versículo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Aí você vem no versículo 3. Salvação é no corpo ou isolado? No corpo. Aí o versículo 3: quando tocarem as trombetas, toda a congregação, alguns não, toda a congregação se reunirá a ti. Aonde? A porta. Não é na janela, nem do lado. Quem é a porta? Quem é a porta, Marquinhos? Marquinhos, quem é a porta? Marquinhos, quem é a porta? Jesus. Ele sabe, ele foi pego de surpresa. Jesus é a porta. Salvação é no corpo? É. Mas ela é individual? É individual. Versículo 4. Mas quando tocar uma só, é o chamado individual. É experiência. Quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quer vencer as lutas? Quer vencer as provas? Como é que deve fazer? Versículo 9: e quando na vossa terra saídes a pelejar, luta, prova contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. Sereis salvos. Sereis salvos. Quer vencer as lutas? Dê ouvidos e obedeça o som das duas trombetas de prata. Obedeça a voz do Espírito Santo e você será mais do que vencedor. Final do versículo 10. Era tudo que Deus queria mostrar para Israel, mostrar para mim e para você. Eu sou
o Senhor vosso Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou a alegria, eu sou a esperança, eu sou a vida eterna, eu sou a salvação, eu sou o Senhor vosso Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus.